Pessoal, bem-vindo ao Neon Recap, deixa aquele like lendário e inscrevam-se para não perderem as novidades. E fiquem ligados, o nome da obra vai aparecer no canto superior. Em uma noite quente e intensa, nossa estrela chega à sua casa luxuosa, exausta. Ela amaldiçoa a escolha de um vestido apertado demais para o evento do dia, sentindo um grande alívio ao tirá-lo. Mas ao entrar confiante em seu quarto, encontra uma cena inusitada, um homem tranquilo lendo um livro. Ambos se surpreendem com o encontro inesperado, o homem não esconde seu entusiasmo e murmura que talvez seja hora de acreditar no destino. A jovem, envergonhada, não sabe como reagir. A história começa em uma noite de glamour e fama, com um evento repleto de celebridades. O apresentador dá as boas-vindas à convidada de honra, nossa protagonista, uma das jovens mais populares do momento no mundo do entretenimento. Conhecida nacional e internacionalmente, ela lida com as câmeras como uma profissional experiente. O apresentador a cumprimenta e pede que ela dê um oi aos fãs. Ela, com seu charme característico, saúda todos os seus seguidores, que respondem com entusiasmo do outro lado da tela. O entrevistador adora bisbilhotar a vida das celebridades e pergunta por que ela não está acompanhada do Sr. Sam. Ela responde com confiança que não precisa de companhia, pois é suficiente por si mesma. Após o evento, sua irmã conta que, desde que ela subiu ao palco, a transmissão ao vivo se tornou tendência instantânea. Ela já é assunto de todos nesta noite. Nesse momento, Senso, a maior rival da protagonista, se surpreende ao vê-la. Elas não se viam há um tempo, e Senso não perde a chance de cutucar a protagonista, insinuando que ela só está onde está graças aos recursos do Sr. Sam. Senso sugere que, se o relacionamento contratual entre a protagonista e o Sr. Sam fosse descoberto, ela não estaria desfilando por aí sozinha. A protagonista comenta que Senso parece estar excessivamente interessada em seu relacionamento e sugere que talvez ela devesse vigiar o próprio marido. Senso, rápida, diz que ouviu falar que o programa de casais Há um Mundo para Você também está atrás da protagonista, perguntando por que ela não aceitou participar. A protagonista responde que não se recusou, e Senso, antes de se retirar, menciona que, nesse caso, se encontrarão lá. Contudo, se o Sr. Sam não for ao evento, a jovem teme não conseguir comparecer sozinha, deixando a protagonista intrigada com a possível verdade nas palavras de sua rival. Enquanto isso, em outro canto da noite, um jovem ator faz explodir tudo com um projétil, mas não se preocupe, ele só está filmando uma cena. Além de bonito, ele é o marido da protagonista. O pessoal do set agradece ao Sr. Sam por seu trabalho e o convida para jantar, mas ele está com pressa e responde que precisa voltar para casa, pois sua esposa pode fugir se ele demorar. Ele fala em tom de brincadeira, mas o elenco fica encantado com a dedicação do marido. Enquanto isso, WY se retira do evento sob o clamor de seus seguidores, finalmente conseguindo respirar assim que entra no carro. Mas o alívio é passageiro, pois sua irmã avisa sobre um rumor nas redes sociais, dizendo que WY participará do programa de casais ao lado do Sr. Sam. WY diz à irmã que está exausta e prefere conversar sobre isso ao chegar em casa. WY se arrepende de ter conversado com Senso, pois é óbvio que ela espalhou o boato para causar problemas entre WY e o Sr. Sam. WY se pergunta como explicará a situação ao Sr. Sam ao chegar em casa. Enquanto isso, em casa, Sam descansa, admirando a vista pela janela. Nesse momento, WY chega em casa e começa a se despir completamente, já que geralmente está sozinha a essa hora da noite, pois Sam costuma chegar mais tarde. Mas ao entrar no quarto, ela se depara com o Sr. Sam, ficando totalmente perplexa. Ao vê-la nua, Sam também se surpreende, pois, embora sejam casados, nunca tiveram um relacionamento real e apenas seguiram o contrato que assinaram. Sam não consegue esconder sua emoção ao ver o corpo de WY e murmura baixinho que ela é perfeita. A protagonista se irrita com a situação e começa a gritar pela casa. Ela pergunta por que ele voltou cedo hoje, e Sam responde que voltou no momento certo. Ele segura a mão de WY, surpreendendo-a, mas age com cavalheirismo ao envolvê-la com um cobertor. WY, tentando disfarçar seu nervosismo, pergunta se ele já terminou de trabalhar no filme ou se está de férias.
Sam explica que tirou um tempo de folga e se aproxima de WY, perguntando se ela está surpresa por ele ter voltado para casa. A protagonista está tão surpresa que não diz uma palavra. Sam, olhando para o contrato que assinaram, menciona que pode ser um pouco constrangedor falar isso agora, mas parece que o contrato ainda não expirou. WY pergunta o que ele quer dizer com isso, e Sam sugere que deseja se aproximar mais dela. A protagonista, no entanto, se faz de desentendida, deixando o clima mais divertido e descontraído. Sam está ali, observando de perto WY, tentando dar uma investida, mas WY é tímida demais e finge não entender. Ela decide tomar um banho, sem perceber que Sam fica desolado por não conseguir um momento íntimo com sua esposa. Sam pega o celular e vê que WY está em alta com milhões de likes em suas fotos. Logo depois, WY sai do banho e Sam a observa como um detetive atento. Não podemos culpá-lo, a protagonista é linda demais. Sam nota que o roupão de WY está ligeiramente aberto e não perde a chance de admirar seu corpo. WY se cobre e Sam se aproxima, pega uma toalha e ajuda a secar seu cabelo com uma suavidade de salão de beleza. WY fica mais uma vez envergonhada, enquanto Sam comenta que ouviu dizer que ela pretende participar de um programa de casais. WY pergunta a Sam por que eles não adiam o divórcio um pouco mais. Ela se lembra de ter mencionado o divórcio a Senso e pede desculpas a Sam por causar problemas. Sam diz que não se preocupe, prometendo encontrar uma equipe de relações públicas para esclarecer a situação. Porém, Sam surpreende WY ao dizer que ele também vai participar do programa. Ela fica completamente atonita. Sam explica que já recebeu uma oferta do programa e se sentiu tentado a aceitar. WY fica animada, mas preocupada, destacando que o programa não tem roteiro e que Sam nunca participou de um reality show. Além disso, eles se veem poucas vezes ao ano, então terão que improvisar. Sam revela que já aceitou a oferta, deixando seu agente cuidar dos detalhes. WY pergunta por que Sam aceitou a oferta, mas Sam dá uma escapulida a Lagato, dizendo que ninguém poderia recusar uma quantia dessas. WY aceita a desculpa e sugere que Sam relaxe um pouco, enquanto fala sobre um novo contrato de casamento. Ela começa a detalhar os planos para o novo projeto em conjunto, mas Sam está distraído, perdendo-se nos pensamentos inapropriados ao encarar os seios de WY. Quando é a vez de Sam falar, ele decide fechar os olhos e dar um beijo apaixonado em WY, e ela não só aceita como retribui o beijo com gosto. Na manhã seguinte, WY pondera sobre a noite quente que tiveram, reconhecendo que, mesmo sendo um casal por contrato, não há nada que os impeça de dormirem juntos. Ela percebe que resistir a Sam é praticamente impossível, especialmente depois dos eventos da noite anterior. WY confere o celular ao ouvir sobre a decisão de Sam de participar do programa de casais. Ela recebe várias mensagens empolgadas de sua irmã, animada com a notícia, pois Senso havia contratado contas de marketing para espalhar boatos maliciosos sobre Sam não apoiar sua parceira no programa. Com a presença de Sam confirmada, eles não precisam mais contra-atacar, mesmo com a competição de outras estrelas na indústria. WY ainda lida com um conflito aberto com Senso, que começou por causa do atual marido de Senso, Lumin. 2 anos atrás, WY e Lumin protagonizaram um drama juntos que foi um sucesso e conquistou elogios. Os fãs torciam para que eles ficassem juntos de verdade, gerando pressão para que confirmassem um relacionamento. Eles mantiveram tudo em segredo para alimentar o suspense e manter a atenção do público, seguindo as recomendações da equipe do filme. Quando o período promocional do filme estava prestes a acabar e a parceria entre WY e Lumin se encerrando, ele anunciou de repente seu casamento com Senso. Isso tornou WY alvo de críticas online, pois as pessoas acreditavam que ela havia tentado conquistar Lumin enquanto ele já estava com Senso. As opiniões estavam completamente equivocadas, mas WY não tinha como se defender, pois seria como nadar contra a correnteza. Foi nessa fase turbulenta que Sr. Sam estendeu uma mão amiga para WY. E quando WY e Sam finalmente anunciaram seu romance, formando um casal entre uma jovem estrela em ascensão e um veterano do cinema, os rumores finalmente chegaram ao fim.
WY pondera que, embora as habilidades de atuação de Sam não sejam dignas de um Oscar, seu rosto encantador e sua personalidade magnética lhe renderam 3 prêmios de ouro como melhor ator revelação em sua estreia nas telonas. WY ainda se questiona por que Sr. Sam decidiu ajudá-la naquela época. Enquanto ela observa Sam, distraída, ele não perde tempo e aproveita para admirar seus atributos. Percebendo isso, WY rapidamente abotoa sua camisa de pijama. Enquanto isso, nas dependências do programa, Senso recebe a notícia bombástica de que WY e Sam participarão do programa de casais. Ela fica furiosa, pois esperava que Sam não participasse, deixando WY desmoralizada. Senso tenta ligar para seu namorado, mas ele está ocupado gravando um drama. Ela comenta que ele é um charme, mas foi o culpado por deixar WY enfrentar críticas por 6 meses. Agora, com um gosto amargo na boca, ela planeja entrar no programa para se vingar. A revelação também pega Lumen de surpresa, e Senso deixa claro que ele deve ser um aliado durante o programa. Se as pessoas descobrirem que WY rejeitou um relacionamento com ele, isso mancharia sua reputação. Lumen promete lidar com a situação. Após a ligação, Senso decide apreciar a paisagem para aliviar o estresse. Mas ao olhar para um prédio em frente, ela se depara com um grande anúncio da participação de WY no programa de casais. Talk About a Rude Awakening. No dia seguinte, WY está animada revisando mensagens dos fãs sobre sua nova participação no programa. Os comentários são muito positivos, o que a deixa feliz como uma criança ganhando um pirulito. Sua irmã avisa que as gravações começarão hoje e que haverá uma câmera instalada em casa, então ela deve evitar fazer caretas ou andar de pijama estragado ao chegar em casa. Mais tarde, um cinegrafista da equipe de gravação começa a filmar WY em algo semelhante a um docu-reality. Ele registra tudo, desde os passos de WY até perguntas desconfortáveis que ela responde com uma astúcia de felino. Ao chegar em casa, WY confere o celular e percebe que a primeira transmissão ao vivo virou um fenômeno, com suas frases engraçadas sendo destaque. A irmã de WY fica encantada, pois, com uma única frase, WY conseguiu inverter os comentários negativos que Senso tentou espalhar gastando uma bolada. Mas a irmã de WY não está totalmente tranquila. Ela menciona a WY que a transmissão ao vivo de amanhã será desafiadora sem a presença do Sr. Sam, estar sozinha pode deixar o público desconfiado, e WY concorda que ir solo pode ser um pouco estranho. WY se despede da irmã, que relembra sobre a câmera que está sempre de olho na casa. WY parece ter esquecido completamente dessa parte, pois sua mente está fervilhando de planos para convencer o Sr. Sam a chegar a tempo para a transmissão de amanhã. Sam, com pressa, avisa WY que está saindo. Ela, frustrada, pergunta se ele realmente vai deixá-la sozinha para a transmissão de amanhã, ao que ele responde com um pedido de desculpas, dizendo que tem um compromisso urgente. WY, disfarçando o descontentamento, diz que está tudo bem e que voltar ou não é problema dele. Como se ela não quisesse o protagonista dessa história ao seu lado. Enquanto isso, a câmera está focada na reação da famosa dupla, e algumas pessoas estão observando a interação entre WY e Sam. Elas comentam que a senhorita WY parece estar chateada e até sugerem que WY poderia dar um beijo surpresa em Sam para animar as coisas. Na noite seguinte, WY começa sua primeira transmissão ao vivo, cumprimentando os fãs, lendo os comentários e agradecendo pelos presentes. Ela é uma verdadeira rainha do espetáculo, mas faz questão de não aceitar presentes extravagantes dos fãs para não deixar o orçamento deles em apuros. Enquanto WY está entretendo sua audiência, mostrando sua rotina de skincare e até começando a dançar, Sam está chegando em casa depois de sair do aeroporto. Ele está prestes a ser a surpresa que a equipe do programa preparou para WY, que nem imagina a chegada dele. Sam entra em casa em meio ao barulho da música, surpreso ao ver sua esposa dançando cheia de energia. WY não percebe a presença de Sam, completamente absorta na dança, enquanto os comentários dos fãs alertam sobre a presença de seu marido atrás da porta. Finalmente, WY se aproxima para ler os comentários e percebe o que eles estavam escrevendo sobre a chegada de Sam.
Num giro dramático, ela se vira rapidamente e dá de cara com seu marido bonito, arrancando um sorriso de orelha a orelha. Talk about uma entrada triunfal. WY fica morta de vergonha e grita alto, perguntando a Sam por que ele chegou antes do esperado. A transmissão ao vivo de WY rapidamente se torna tendência, com todos comentando sobre a situação embaraçosa que ela viveu ao ser pega de surpresa por seu marido. É por isso que ela estava derrotada na penumbra e não conseguiu conter o riso. Ela se virou para ver que ele a observava e mencionou que dormiria no sofá aquela noite. Ele perguntou por quê, se estava cansada de dançar, e ela ficou irritada com a brincadeira dele. Ele disse que, quando ele não está em casa, ele está em um concerto, e quando está em casa, ela está irritada. Então, por que ela pediu para que ele voltasse? Ela mencionou que não está irritada porque ele voltou, apenas que ele não avisou que voltaria, e ele a viu dançando, o que a deixou muito envergonhada. Ele disse que milhões de pessoas a viram, e ela não se preocupa em parecer mal diante delas, mas ele perguntou por que é diferente com ele. Então, ela perguntou se isso era algo errado de sua parte, ao que ele disse que sim, ela não deveria se envergonhar. Mais tarde, quando já era hora de dormir, ela disse a ele que pensou que ele tinha dito que não poderia voltar por causa do horário, mas voltou de qualquer maneira. Na verdade, se ele não voltasse, ela poderia se virar sozinha. Ele respondeu que ela estava certa, ocupando 5 dos 10 primeiros lugares nas tendências. Ele acredita nela. Ela perguntou então, se ele acreditava nisso, por que voltou? Ele perguntou se ela não queria que ele voltasse. Ela pensou por um momento e respondeu que não queria que ele faltasse ao trabalho para estar com ela, então, por favor, que não faça isso da próxima vez. Ela pode se virar sozinha, então ele não deve se preocupar. Ele suspirou e pensou que havia adormecido enquanto ela falava, mas ao olhar para ele, percebeu que o garoto estava a observando atentamente. Isso a deixou ruborizada, e ela se virou rapidamente, perguntando por que ele fazia barulho se não estava dormindo. Ele disse que estava apenas pensando. Ele reflete sobre ela, imaginando que ela parece uma gatinha solitária e arrogante, e cada vez que ele se aproxima, parece que está dando uma esmola. Deus sabe que esse tipo de criatura não é agradável. Assim, ele deu a ela uma aparência que agrada ao gosto humano, um rosto bonito, pupilas claras, um corpo fofo e macio, e uma voz melódica. Mas, ainda assim, essas criaturas estão dispostas a quebrar um pouco as regras. Ela pergunta no que ele está pensando, e o garoto apenas pergunta se ela sabe porque os cães são mais próximos das pessoas do que os gatos, mas muitas pessoas ainda gostam de gatos. Ela não respondeu, pois pensava que ele queria ter um gato. Ela disse que não poderia ter um, pois haveria pelos de gato por toda parte. Ele mencionou que ela não poderia dizer isso depois de todos os pelos que caíram no banheiro. Ela, muito irritada, perguntou se ele estava zombando dela novamente. Clube de cinema, onde vemos Sam em uma conversa com vários diretores de cinema. Um deles é o Sr. Jubei Wang, que dirigiu um filme que impulsionou Sam ao sucesso. Para Sam, Jubei Wang é tanto um mentor quanto um mestre, sempre tratando Sam com gentileza. O outro homem é o diretor de cinema chamado W, que agradece a Sam por convencer o milionário Sr. Bei a investir $2 bilhões em seu filme, permitindo que eles terminassem os efeitos especiais. No entanto, Sam menciona que foi uma decisão do Sr. Bei investir o dinheiro, e ele não pode receber o mérito por isso. Naquele momento, o diretor W pergunta a Sam se ele tem planos para o próximo ano, mencionando que, se estiver interessado, pode mostrar-lhe os roteiros. Outro diretor interrompe o Sr. W, perguntando se ele está tentando levar Sam com ele. Sam responde que não é que ele não queira vê-lo, mas sim que ele não é bom com dramas e não quer arruinar sua grande obra. No entanto, o diretor W continua insistindo e pergunta se ele acha que sua esposa estaria interessada. Sam menciona que, se ele está interessado em contratar sua esposa, deve entrar em contato com seu agente, mas se for por ele, então não é necessário. Ela é uma mulher muito independente e não quer ter nada a ver com ele em termos de trabalho. W não gosta de incomodar os outros, pode resolver as coisas por conta própria e nunca quis ter nada a ver com ele.
Nesse momento, quando Sam abre a porta de sua casa, estranhamente se depara com Wen, muito efusiva e empolgada em vê-lo de volta em casa. Isso deixa Sam bastante desconcertado, e ela menciona que trará suas pantufas. Isso parece muito estranho para Sam, e quando Wen lhe entrega as pantufas, ele as sacode, pensando que pode haver agulhas ocultas. Os espiões do programa riem, mencionando que deve haver uma razão para o Sr. Sam temer que sua esposa o machuque em segredo. Se olharmos dessa maneira, a senhorita Wen nunca foi gentil com o Sr. Sam. Sam pergunta a Wen o que está acontecendo, ao que ela responde que nada, apenas sabe que ele teve um dia difícil lá fora, então ela oferecerá uma massagem. No entanto, Sam recusa e diz que prefere ir para seu quarto descansar um pouco. Wen se aproxima da câmera mencionando que ele é muito ruim, não aprecia sua bondade, mas as pessoas da câmera dizem que ela deveria ser mais sedutora. Wen responde que, se for mais sedutora, o Sr. Sam não se controlaria, então ela não fará isso, mas os rapazes a convencem. WY pergunta se ela não ficaria mal se ele a rejeitasse novamente. Os rapazes dizem que ela pode dizer ao Sr. Sam que a câmera está desligada, pois talvez o Sr. Sam se sinta um pouco desconfortável e tímido com as câmeras. Veni então menciona que tentará novamente. Mais tarde, vemos WY levando alguns petiscos ao Sr. Sam e também fingindo desligar a câmera. Sam pergunta por que ela desligou a câmera, ao que ela responde que não podem deixar a câmera ligada o dia todo, já é tarde demais e, por isso, ela desligou. WY pergunta se ele quer frutas, e quando Sam agradece e ia pegar o prato, WY rapidamente o desvia, dizendo que Sam é como um verdadeiro bebê, alimentado por sua esposa. Ela então diz que agora é a vez dele alimentá-la. Gentilmente, Sam dá a fruta na boca de Veni, que comenta que a maçã que seu gatinho lhe deu é muito doce e deliciosa. Os espiões do outro lado riem alto, enquanto Sam pergunta como ela acabou de chamá-lo. Gley responde que o chamou de gatinho. Ela se pergunta por que ele não reage minimamente, mesmo com ela flertando com ele. Então, ela pergunta se ele prefere que ela o chame de esposo. Sam fica ruborizado e diz que ela pode chamá-lo como quiser. WY o abraça e se esfrega nele, dizendo que quer continuar sendo alimentada por seu marido. Sam sente um nó na garganta e, depois de engolir a saliva, leva WY para a cama. Ele se aproxima dela, perguntando o que sua pequena esposa quer fazer com a câmera desligada. WY, depois de engolir a saliva, diz que só quer comer uvas. Sam diz que parece que ela está em dívida com ele. O rapaz começa a ficar muito carinhoso e levanta o queixo da protagonista, que fica muito envergonhada e pede para ele parar, pois ela não desligou a câmera. Então, Sam para, e a protagonista pede que ele se levante primeiro. Imediatamente, os espiões desligam as câmeras, e o diretor, muito empolgado, menciona que quer o trailer do programa pronto para amanhã e que as últimas palavras de WY sejam silenciadas. Sam pergunta a WY por que ela fez isso, ao que ela responde que a equipe do programa disse que ele não poderia responder genuinamente porque a câmera estava ligada e, então, recomendaram fingir desligar a câmera para que tudo fluísse. Sam suspira enquanto amaldiçoa a situação, e Veli pergunta se está tudo bem. Sam a afasta, dizendo que está tudo bem, e WY diz que então não pode culpá-la. Sam, recolhendo as frutas que jogou devido ao calor, diz que não a culpa. WY pergunta se ele está bravo, e Sam, sorrindo, pergunta por que deveria estar bravo. WY menciona que pensou que ele havia ficado chateado quando ela o chamou de gatinho. Agora que a câmera está desligada, WY relaxa e, em um ambiente de confiança, diz a Sam que queria chamá-lo de senhor, mas agora que pensa sobre isso, já se passaram alguns anos desde que se formaram e é muito infantil dizer isso, então prefere esquecer. No entanto, Sam diz que isso não tem nada a ver. Ela é sua júnior. No dia seguinte, o primeiro trailer do programa de casal é lançado. Os primeiros vislumbres da vida de Vli e do Sr. Sam foram publicados ao público e se tornaram o assunto mais comentado nas redes sociais, causando grande agitação. Muitos fãs estavam dispostos a pagar uma grande quantia de dinheiro para ver mais sobre essa dupla milionária. O programa já estava em alta nas redes sociais, mesmo antes de sua estreia,
o que irritou muito Senso, pois, infelizmente para ela, a dupla Vli e Sun eram os protagonistas. Senso lembra a Lumin de cooperar com ela mais tarde. Por outro lado, o Seth se prepara para a gravação de hoje, e WY diz a Sun que conta com ele. Ela não quer destruir Lumini, mas pelo menos pisoteá-los. Sun ganhou o prêmio de melhor ator e acredita que suas habilidades de atuação são excelentes, por isso deve ser capaz de comovê-la. Sun parece um pouco abatido enquanto Vli fala com ele e diz à protagonista que já se passaram 2 anos, e ela ainda não se esqueceu de seu e Sun pensa erroneamente que Vli ainda tem sentimentos por Lumin. Além disso, Vli pergunta como pode esquecê-lo, mas a protagonista está se referindo a esquecer o quanto ele a machucou. Isso causa um grande mal-entendido entre os dois, e Sun fica chateado, perguntando a Vli o que deve fazer quando é usado como uma ferramenta. Ele não deveria se sentir mal porque sua esposa o trata como uma ferramenta? WY se surpreende e também fica irritada, dizendo a Sun que, se ele não quer ajudá-la, só precisa dizer, não precisa acompanhá-la com essa atitude. W se pergunta por que Sun decidiu participar do programa e agora está agindo de maneira estranha, ou talvez ele ache que ela é vingativa. No entanto, Veni pensa que, de qualquer forma, ele não foi quem recebeu tantas críticas e zombarias há 2 anos. Portanto, a protagonista fica chateada com Sun por ser tão pouco empático. Sun suspira profundamente e depois diz a Vli que não odeia seu ex-namorado. Após o programa, a equipe de gravação e os participantes se reúnem para fazer uma pausa e aproveitar o momento conversando. Nesse momento, a irmã de Vli lhe diz que os caranguejos estão deliciosos e a convida a comer um. A protagonista fica bastante animada para experimentar essa iguaria, mas uma responsável da equipe do programa lhe diz que, se ela comer um, haverá um segundo, e se comer um segundo, haverá um terceiro. Ela não se surpreenderia se Vli ganhasse 2 kg por noite. Isso deixou Vli chocada, e, contra sua vontade, ela teve que deixar o caranguejo de lado e ficar com vontade de comê-lo. Os rapazes estavam aproveitando muito o momento, mas, de repente, Sun olha para sua querida esposa, e ela também olha para ele, trocando olhares. Mais tarde, de volta ao hotel, a protagonista, um pouco embriagada, comenta sobre como é lamentável ser uma atriz famosa, ela ganha muito dinheiro por ano, mas ainda assim não pode comer um caranguejo. Ela mede 1,70 metros e não pode evitar engordar. Na verdade, ela ganhou muitos quilos durante o ano novo, a ponto de toda a internet. Ela disse que estava gorda e isso a fez apertar os dentes e perder peso. Teve que comer comida dietética durante um mês por causa daqueles que acham que ela está muito gorda. Ela só queria comer aqueles caranguejos de rio. A irmã mais nova de Vli pede que ela se acalme, e depois, quando chegam ao hotel, ela pergunta a Vli se precisa que vá à farmácia comprar algumas pílulas para a ressaca. Vli responde que não está bêbada e, mesmo que estivesse, apenas uma soneca seria suficiente. O elevador se abriu com um ruído suave, revelando diante deles seus rivais tóxicos. A surpresa estampada nos rostos deles era evidente, até mais do que em Vli, e Senso lançou um olhar de advertência a Lumin, sugerindo que esperassem pelo próximo elevador. Mas Lumin questionou, com firmeza, por que deveriam esperar, já que o elevador era para uso comum de todos. Os rapazes finalmente entraram no elevador, mas a atmosfera dentro dele estava tão carregada de tensão que parecia possível cortá-la com uma faca. Senso foi a primeira a quebrar o silêncio, com um tom irritado, dirigindo-se a Vli e acusando-a de ser incômoda. Vli respirou fundo antes de responder, perguntando se Senso estava procurando briga mais uma vez. Ela mencionou seu desapontamento por não poder comer caranguejos de rio e o consequente mau humor, acrescentando que, embora muitas pessoas a odiassem, ela não entendia por que Senso estava procurando conflito com ela. Vli continuou, destacando sua vitória na votação do programa, como se isso fosse um atestado de sua popularidade e superioridade. Ela insinuou que Senso e seu marido inútil estavam longe de ser tão populares quanto ela, sugerindo que seria melhor que ficassem quietos. Lin, nervoso, tentou acalmar a situação, pedindo a Senso que saísse, mas ela, furiosa, respondeu a Vli dizendo para não pensar que ela não percebia o que estava acontecendo entre Vli e o Sr. Sun. Senso acusou Vli de tentar seduzir seu marido, declarando que não permitiria tal afronta. O elevador, um espaço já carregado de tensão,
tornou-se ainda mais incômodo quando Senso acusou Vli de tentar tirar seu marido dela. Vli retrucou, com um sorriso afiado, que Senso deveria estar mais preocupada com seu próprio marido, Lumin, e suas mensagens ambíguas. Ela insinuou que poderia expor essas mensagens se não fosse pelo compromisso com a promoção do programa, lançando um olhar provocativo para Senso. O nervosismo de Lumin estava cada vez mais evidente, pois ele não queria que Senso descobrisse sobre essas mensagens. Enquanto isso, Vli continuou a provocar Senso, afirmando que ela estava apaixonada por Lumin e ainda acreditava que ele era um homem exemplar. Vli, porém, afirmou que o Sr. Sun era muito superior, sendo 100 vezes melhor que Lumin. Ele era mais bonito, mais rico e, nas palavras de Vli, muito mais interessante do que o marido de Senso. Senso, enraivecida, respondeu que não importava se o marido de Vli era bonito e milionário se o casamento era apenas um contrato vazio. Ela desafiou Vli, dizendo que seu casamento carecia de amor verdadeiro. Vli respondeu com sarcasmo, insinuando que seu relacionamento com Sun era autêntico e cheio de paixão, apesar de sua natureza reservada. Ela declarou que uma noite com Sun equivalia a 3 dias sem conseguir sair da cama, provocando ainda mais a já furiosa Senso ao questionar se Lumin seria capaz de oferecer tal intensidade. A dupla, ainda atônita pela discussão anterior, observou Lumin puxar Senso para fora do elevador, deixando Vli como a vencedora evidente do confronto. Nesse momento, Sun apareceu, e logo eles estavam na suíte do hotel. Vli perguntou a Sun quando ele havia chegado. Ele deixou uma sacola de compras sobre a mesa e respondeu que havia chegado alguns minutos antes. Vli suspeitou que Sun pudesse ter ouvido a discussão, então ela perguntou diretamente se ele havia escutado algo. Sun, com uma expressão tranquila, perguntou, ouvir o quê? Vli ficou irritada com a lembrança da discussão e explicou que se referia à altercação entre ela e Senso. Sun, com um leve sorriso, tirou os óculos de Vli e confirmou que havia ouvido a discussão, o que deixou Vli ainda mais irritada. Ela tentou se afastar de Sun, mas acabou tropeçando e, para se segurar, agarrou sua mão, fazendo com que ambos caíssem no sofá. Eles ficaram numa posição comprometida, que sugeria mais do que realmente era, mas Vli, tentando manter a compostura, questionou se Sun não tinha nenhum pingo de cavalheirismo. Ela argumentou que, mesmo tendo ouvido, ele deveria ter negado para evitar constrangê-la. Sun respondeu apenas com um olhar afetuoso, dizendo que a adorava e que havia trazido lagosta para ela. Ele sugeriu que ela se sentasse e apreciasse a refeição. Vli ficou animada, pois finalmente teria a chance de comer lagosta. Ela aproveitou a comida com entusiasmo, embora mencionasse que não podia comer muito, mas seria um desperdício não saborear cada pedaço. WY ofereceu a Sun o restante da lagosta, e ele aceitou com um sorriso agradecido. Durante a noite, ao se deitar, Sun sussurrou para WY perguntando se ela gostaria de experimentar a sensação de não conseguir se levantar da cama por 3 dias. WY, surpresa, respondeu envergonhada que tudo o que disse foi apenas para provocar Senso. Ela então perguntou se Sun realmente tinha coragem para isso. Brincando, Sun disse que 3 dias talvez fosse exagerado, mas acreditava que poderia deixá-la na cama por um dia. WY pediu que ele se calasse, mas Sun comentou que, no início, pensou que ela ficaria triste ao ver Senso e Lumin juntos. WY respondeu que não havia motivo para ficar triste, então Sun perguntou se ela ainda gostava de Lumin. WY, surpresa com a pergunta, questionou como ele havia ouvido essa informação. Ela também mencionou que iria pedir ao advogado para encontrar a pessoa que estava espalhando esses rumores. Sun, percebendo que talvez tivesse cometido um erro ao fazer a pergunta, tentou se retratar, explicando que ninguém havia lhe contado nada, era apenas uma dúvida que ele tinha. No entanto, ele não pôde evitar perguntar por que WY havia chorado por Lumin há 2 anos no camarim. WY respondeu que todos têm um coração frágil quando são jovens. Sun então concluiu que WY realmente gostava de Lumin, mas questionou por que ela não podia superar esse sentimento, pois já estava no passado. WY respondeu que não iria superá-lo, e Sun decidiu encerrar a conversa, dizendo que iria dormir. Como WY precisa acordar cedo amanhã, ela deseja boa noite a Sun,
mas não consegue evitar de pensar nos acontecimentos recentes que a deixaram perturbada. Enquanto está deitada na cama, seu pensamento a consome, gerando uma mistura de irritação e tristeza. Impulsivamente, ela se levanta e se posiciona sobre Sam, que a observa surpreso. Ele pergunta o que ela está fazendo, ao que WY, visivelmente irritada, responde que não chorou por Lumen há 2 anos por tristeza, mas sim por raiva e frustração. WY expressa sua indignação, revelando que suas lágrimas foram provocadas pela descoberta de que Lumen já tinha uma namorada, mas mesmo assim tentou se aproximar dela. Em sua tentativa de evitar mal-entendidos, ela pediu à diretora do filme que questionasse Lumen sobre seu status de relacionamento, e ele afirmou estar solteiro. Contudo, mais tarde, ficou claro que Lumen estava apaixonado por Senso há anos, e os dois anunciaram o casamento. WY se sentiu completamente traída e se tornou alvo de chacota na internet durante meses. Ela lamenta que, se não fosse por sua carreira, que ainda não estava estabilizada na época, e pelo conselho da diretora para evitar confrontos e ser paciente, ela já teria se vingado de Lumen há muito tempo. Nesse momento, WY pergunta a Sam se ele concorda com ela, ao que ele responde que sim. No entanto, WY não percebe que está à beira da cama e, de repente, acaba caindo. Sam começa a rir, e WY pergunta o motivo de tanta risada. Demonstrando seu lado cavalheiresco, Sam levanta WY nos braços e a coloca de volta na cama, perguntando se ela se machucou em algum lugar. WY diz que não é necessário perguntar, pois ela pode ter sofrido uma concussão. Ela toca suas nádegas, onde se machucou ao cair, e pergunta se dói naquela parte, mas Sam sugere que ela mesma pode verificar. Apesar disso, ele a tranquiliza, dizendo que não há motivo para vergonha, pois é algo que ele já viu antes. Voltando ao assunto principal, WY compartilha com Sam que foi criticada pelos internautas a ponto de chorar e entrar em depressão. Ela pede a ele que mantenha em segredo sua confissão, pois tem receio de ser alvo de comentários cruéis caso seus haters descubram. Sam promete a WY que ela pode contar com seu apoio e que jamais a machucará. WY menciona que, de certa forma, se acostumou às críticas, pois, no final das contas, ainda tem muitos fãs que a amam e a apoiam. Sam a abraça calorosamente e assegura que todo o pesadelo do passado já passou e que agora ele está ao seu lado para apoiá-la. No dia seguinte de Sam entregar todo o seu apoio a WY, nossa protagonista comparece ao programa de casais, onde ela e Sam são os protagonistas, conquistando todo o amor do público presente. Por outro lado, Senso e Lumen ficam em segundo plano, enquanto o apresentador dá as boas-vindas a todos e explica que haverá um jogo no programa. O jogo consiste em cada casal adivinhar o animal que seu parceiro está imitando. Um papel com o nome do animal será entregue, e se o outro membro do casal adivinhar o animal imitado, ganha um ponto. A dupla que mais acertar, vence o jogo. WY começa com sua imitação, agitando as mãos como se fosse um pássaro. Então, Sam diz que é uma galinha, e o apresentador confirma que a resposta está correta. Em seguida, WY tem dificuldade em imitar outro animal. Ao notar a demora, Sol pede que WY se apresse, pois o tempo está acabando. WY, então, diz que não consegue e pede a próxima rodada, o que desagrada ao público, que pede para não mudar. WY fica irritada e pergunta aos fãs se são eles ou ela quem está jogando. A intenção do público é apenas ajudar WY, por isso eles dão uma dica a Sam, e o rapaz rapidamente entende a resposta, dizendo que é um pequeno elfo, o que está correto. Após essa rodada, WY sai chateada e pede a Sam para não gravar mais. O apresentador pede à diretora que verifique o que aconteceu para irritar WY, mas a diretora responde que isso não importa, pois agradou ao público. O apresentador pergunta ao público se realmente gostaram, e as pessoas dizem animadamente que sim, pois adoram WY justamente por isso, seu temperamento e caráter. Enquanto isso, no camarim, WY está lendo o roteiro da próxima sessão do programa, que envolve recriar cenas de filmes clássicos. WY e Sam foram escolhidos para recriar o filme O Amor Proibido dos Irmãos Adotados. WL comenta que a diretora quer ver qualquer coisa, e a protagonista percebe que há um beijo na cena.
Então, ela pergunta à diretora se é realmente necessário beijar na cena, e a diretora responde que depende totalmente dela e de Sam, mas sente que o público definitivamente quer vê-lo se beijar de verdade. WY menciona que vai fazer isso, pois um beijo encenado não significa nada. Enquanto se veste, ela ouve o público aplaudindo a atuação de Sensu e Yumin. Nesse momento, Sam bate na porta e diz a WY que é hora de começar. Assim, tem início a cena de nossos protagonistas, com uma atuação deslumbrante. Eles se cumprimentam como irmãos, mas a emoção de um amor verdadeiro é sentida à distância. A incrível atuação de WY e Sam transmite tudo. Os sentimentos foram transmitidos ao público, que ficou fascinado, e muitos começaram a compartilhar essas cenas nas redes sociais. No entanto, o apresentador chamou a atenção para o fato de que o programa estava sendo gravado para transmissão posterior. WY e Sam continuaram com a cena, onde a irmã adotada diz ao irmão que não quer mais ficar ali e deseja voltar para encontrar seus pais. O irmão a segura pela mão e pergunta se ela acha que, ao voltar, seus pais não a deixariam partir novamente. A irmã menciona que precisa saber por que foi abandonada. O irmão lhe diz que ela não precisa sofrer mais e pergunta se ela está tentando se afastar dele e se há algo de errado com ele. A atuação deixou todos de boca aberta, inclusive o apresentador. WY menciona que é hora de trazer emoção ao ambiente, pois este é um programa de jogos, não um filme real. A irmã então menciona ao irmão que precisa se afastar dele porque ele ronca muito alto à noite. Isso deixou o apresentador perplexo e a cena causou muitas risadas no público. Sam menciona que pode guiar e ensinar WY na atuação, mas em um programa como este, ela é, sem dúvida, uma mestra. Então, o irmão responde perguntando se ele faz algo quando ela rende os dentes enquanto dorme. Ele também pergunta por que ela quer abandoná-lo. Nesse momento, os fãs se empolgaram, pois esta é a cena do beijo. No entanto, Sam e WY apenas simularam um beijo. Sam ficou muito próximo de WY, apesar de ela ter dito que a cena já havia acabado. Os lábios de Sam quase tocaram os de WY, mas ela corou e se afastou dele. Nesse momento, o apresentador se aproximou para perguntar se eles ainda estavam se beijando, mas Sam, cabisbaixo, respondeu que não.